Eu tenho um amigo, então, você falou de caso, né, que ele conta um caso do menino dele, que foi fantástico. Ele foi na formatura, né, do filho dele de 6 anos. Você sabia que tem formatura para 6 anos, 7 anos? Tem Pois é, formatura de todo lado, né. no nosso tempo não tinha isso, né, Evandro? Hoje em dia tem, né? Hoje tem mais ainda, porque isso faz É. tempo que aconteceu. E aí a professora, né, chamou eles de lado e falou assim: "Olha, eu nunca vou esquecer o filhos de vocês". Aí eles falaram: "Ah, por quê, né?". "Ah, porque, aconteceu uma coisa, né, durante esse ano, o ano todo, né, que eu fiquei impressionada. O seu filho era o menino maior da classe, né, o mais forte, e ao mesmo tempo o mais bonzinho também. E eu tinha na classe um menino muito briguento, um menino que me dava muito trabalho. E aí eu não conseguia resolver aquilo", a professora dizendo, né. Ela falou: "Eu acho que eu achei uma solução". Na época eram, 2 crianças para cada carteira, então 2 cadeiras, né, e uma carteira. Aí ela pegou o menino briguento e colocou junto com ele, porque acho que ela pensou, né, ele é maior, o menino não vai bater nele, né. Só que começou a agredir ele também. Aí ele foi em particular com a esposa, com a professora, aí ela já estranhou isso, de ele não falar isso na frente de todo mundo, em respeito, ele foi em particular para ela e falou: "Olha, eu entendi o que a senhora tentou fazer, né, como eu sou maior, a senhora colocou ele do meu lado para ver se eu intimidava ele, mas não deu certo, ele está batendo em mim, então eu queria que a senhora resolvesse". Aí ela falou: "Não, mas como você é maior, você pode se defender". E até o menino na época, ele fazia aulas de karatê, sabe. O pai dele, mesmo com a natureza boazinha dele, o pai dele colocou ele nas aulas de karatê. Aí a professora falou: "Então, você sabe karatê, você é grande, né, você pode se defender". E ele falou: "Então, o problema é que não dá para eu me defender sem machucar ele. Então eu prefiro apanhar do que me defender. Então eu queria que a Rapaz, senhora resolvesse". Porque na cabecinha dele ele tinha 5 anos, esse que é o detalhe, parece que a gente está falando de um espírito aqui com 18 anos, né, não, 5 aninhos. Então na cabecinha dele, como a professora era a maior autoridade na classe, ela tinha que resolver. Aí ela falou assim: "Ah, então, mas, eu não sei como resolver, né, é uma situação difícil". Aí ele falou: "Então, se a senhora quiser, eu converso com a mãe dele". Quer dizer, na cabecinha 5 dele anos, se 5 ele anos. resolve conversasse com a mãe, como a mãe dele devia ter uma autoridade sobre ele, e ele obedecia à mãe, ele achava que conversando com a mãe do menino briguento resolveria. Mas a professora falou: "Não sei, né". Ele falou: "Então, eu posso conversar também com a diretora, se a senhora não resolver". Então já questionou a autoridade da professora também. Aí a professora falou assim: "Não, não dá para conversar com a diretora", porque ela tinha que resolver, né. Ela Sim. falou: "Você não poderia dar uma sugestão?". O menino falou: "Tenho, eu tenho 2 sugestões para a senhora". Ele falou: "O quê?". "Primeiro, colocar ele sozinho numa carteira da frente. Se a senhora colocar ele com alguém, não vai dar certo, porque se ele bate até em mim, que sou maior que ele, imagina a outra criança. E eu já percebi que ele só bate nos outros quando a senhora não está olhando. Então, se a senhora ficar com ele na frente, a senhora vai conseguir ficar vendo ele, porque a senhora vendo ele não faz nada errado". E falei: "Eu percebi também", o menininho disse, "que ele bate muito nas crianças no recreio, enquanto a senhora está conversando com as outras professoras. Então, se a Oh, senhora não conversar com as suas amigas no recreio e ficar olhando para ele, ele não vai fazer nada errado". Aí a professora disse para o meu amigo, né: "Em resumo, resolveu o problema, porque eu fiz isso, só que aí o ano inteiro eu passei o recreio sem conversar com as minhas amigas e junto com esse menino, porque realmente você deixava ele sozinho, ele aprontava muito, né". Então você vê a cabecinha dele, né, 5 de anos, 5 5 anos. anos, procurar autoridade, né, e ter Um descoberto o alto, problema, né. um alto senso de justiça e Sim. também com sugestão fraterna, né? Uma sugestão de fraternidade, sem agressão. Olha que coisa interessante. É porque hoje a gente vê aquela questão do duelo no Livro dos Espíritos, né.
Hoje em dia nós não temos mais o duelo que leva à morte, mas nós temos muitas discussões, né? Muitas pessoas brigando e ficando melindradas, mas esse menino, ele já tinha a tendência de não brigar, e mesmo sendo mais forte, e mesmo tendo artes marciais. Até eu perguntei para um amigo depois, mas você colocou ele no karatê por quê? Ele falou exatamente por essa característica dócil dele. Como ele é muito bonzinho, eu tenho medo que as pessoas judiem dele. Então eu quero que ele saiba se defender. Ele falou, mas não adianta, porque lá no karatê ele só apanha, porque ele não dá golpe em ninguém. Quer dizer, Era a tendência. é uma nova mentalidade, né, Ivandro? Exatamente.